E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo nosso aqui, né? E hoje eu quero trocar um papo legal com vocês aqui a respeito das coisas que são sagradas e o que as torna profanas. Antes de mais nada, preciso pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para receber as notificações de novos vídeos, dar uma olhada nos nossos conteúdos, veja o que você acha, comente, participe sempre, porque é muito importante a interação de vocês. Mas sem muitas delongas, vamos começar o nosso assunto de hoje: o sagrado e o profano. Bom, muito se fala a respeito das coisas sagradas, né? E às vezes se utiliza o termo profano. Bom, primeiramente, profano é aquilo que está fora do que é sagrado, ou seja, tudo que a gente tem no uso cotidiano, tudo aquilo que a gente tem no uso normal, né, que não tem uma intenção ritualística, que não tem uma intenção religiosa, que não tem uso exclusivo para a espiritualidade, é considerado então profano, tá? E, no caso, os objetos sagrados. O que é sagrado? Sagrado é aquilo que você consagra para um determinado fim espiritual, religioso, tá bom? Então, é muito importante você pensar que aquele artefato que está lá na sua lojinha de material esotérico ou de material religioso, aquilo não é sagrado. Aquilo é um objeto para fins religiosos. É diferente. Ah, Pedro, mas o objeto foi feito com intenção e etc. Pois bem, a ideia é que você elimine as intenções desse objeto, porque você não tem como assegurar que esse objeto foi de fato intencionado da forma que você precisa, para as coisas espirituais que você precisa. Então, quando você compra um alguidar, você limpa ele, né, para tirar a informação de produção, todas as pessoas que pegaram nele. Quando você compra um crucifixo, a ideia é que você faça o mesmo. Quando você compra, enfim, qualquer utensílio, a ideia é que você remova desse utensílio as informações de quem o fez para que você possa consagrá-lo para o seu uso. Tudo bem? Isso é uma forma de se colocar a intenção de quem usa, de quem é dono do objeto, sobre aquela de quem a fez. Muitos objetos, muitos elementos, muitos compostos são feitos com uso, obviamente, sagrado por quem o faz. Um exemplo: para se produzir ayahuasca, para se produzir rapé, para se produzir um óleo de abramelim, é muito normal que as pessoas façam isso dentro de rituais, dentro de cerimônias sagradas. Por quê? Porque elas querem colocar a intenção da sacralidade no ato da fabricação, e este ato da fabricação poderá trazer elementos, componentes importantes para o produto, tá bom? Agora, o fato disso ter acontecido não quer dizer que você vai simplesmente pegar ele e ele vai ter propriedades mágicas diferentes daquele que não teve nenhum tipo de produção nesse sentido. Por isso é que quando você for usar o óleo de abramelim, ou a ayahuasca, ou rapé, ou a água benta, você intencione, você consagre para o seu uso. E nesse momento ele passa a ser sagrado para você. Isso é muito importante ser feito, porque uma coisa é o processo de fabricação, a outra é o processo de uso. São dois momentos completamente distintos, tá bom? E a comercialização dos itens sagrados? Isso é uma coisa que às vezes a gente vê por aí, e existe muita falácia a respeito disso. O que acontece é que existem N itens mágicos, N itens do ocultismo que eles devem ser conseguidos. Você precisa ter, seja um anel pele para magia noquiana, seja uma baqueta da arte, seja um cálice, seja um. Enfim. E nesse sentido, a gente sempre diz que o melhor, não é o único caminho, é apenas o melhor, que você faça os seus próprios utensílios.
Isso acontece porque se você faz o seu utensílio, você coloca a sua energia, sua dedicação, sua disciplina, o seu amor por aquilo que vai ser feito lá no resultado final. Mas na vida normal, na vida cotidiana, é muito difícil que você possa, por exemplo, forjar e fazer a sua própria adaga, que você possa, né? Imagina os cristãos indo para a cozinha e fazendo sua própria hóstia, é muito difícil. Então, nesse caso, vocês vão perceber que existe sim um comércio de itens sagrados. As hóstias são compradas. Não temos uma cozinha no fundo da paróquia fazendo as hóstias, né? É ayahuasca que você toma no centro xamânico, rapé. Ah, Pedro, o rapé do meu centro xamânico, ele é fabricado. Excelente. Mas se ele for comprado, excelente também. Sabe por quê? Porque não tem problema, tá bom? Nós, do ocultismo, compramos itens a rodo, tá? Seja óleo de abramelim, seja utensílios mágicos, sejam joias, sejam... Porque quando chega na nossa mão, a gente faz a consagração disso para o uso sagrado nosso. E dali em diante ele passa a ser sagrado para a gente, tá bom? Não tem problema nenhum você comprar alguma coisa nesse sentido. E existem, obviamente, pessoas que vão falar por aí, mas este aqui é um item sagrado, não pode ser comercializado. É dogma, gente, é dogma. Geralmente as pessoas que falam isso, elas não sabem sequer como consagrar exatamente um utensílio, tá? Elas apenas acham que fazer uma reza é consagrar. Elas acham que apenas botar a mão, jogar uma aguinha em cima é consagrar. E não, é muito além disso, tá? Se você quiser se aprofundar mais, eu recomendo o Liber Abba, de Aleister Crowley. Ele tem lá uma seção só de consagração de itens. Existem vários outros livros, também eu estou te indicando aquele que eu sigo, aquilo que eu gosto, tá? Obviamente, sempre deixo isso muito claro aqui no canal, mas você pode consagrar qualquer coisa. Esta lapiseira, por exemplo, é um instrumento de escrita profano, totalmente profano. Ele foi feito para ser apenas uma lapiseira. Mas eu posso consagrar esse utensílio para uso apenas no meu diário mágico. Eu posso consagrar este utensílio apenas para uma determinada operação e depois disso eu destruo. E ele passa a ser sagrado neste momento, ok? Então, o fato dele ser vendido não quer dizer que ele não possa ser usado. E muito pelo contrário, a gente precisa entender que as coisas no mundo moderno, elas são produzidas e são vendidas, tá? Se você for olhar, por exemplo, a receita de um óleo de abramelin, é extremamente difícil você fazer dentro da sua casa. Pode fazer? Pode fazer, mas você pode optar por comprar e você vai ter os mesmos resultados, afinal de contas, como o Crowley fala, sucesso é a tua prova. No sentido da dessacralização, existem duas vertentes. A vertente que vê o sagrado em tudo e a vertente que dessacraliza tudo. Você pensando que quando a gente tem um objeto ou a gente faz parte de um meio, a gente sempre tem a tendência a colocar isso como verdade absoluta ou como sagrado acima dos outros, etc. E eu vejo muita gente por aí, por exemplo, falando assim: a ayahuasca é sagrada, ela não pode ser usada para outros fins. E eu concordo, dado as especificidades da bebida, o respeito que eu tenho pelos povos originários, mas não quer dizer que uma pessoa que não tem absolutamente nenhuma crença, nenhum uso ritualístico, que se ele tomar não vai ter efeito. Testa lá, você vai ver o efeito que você tem. O uso do rapé. O uso do rapé, por exemplo, indígena, se você fizer o uso dentro de uma cerimônia, você vai ter seus acessos, você vai ter vai perceber toda a energia dele, mas nada te impede de, por exemplo, receber um sopro de rapé em pé num lugar profano, conversando coisas alheias. E aí eu pergunto para você, não vai ter efeito? Testa. Sucesso é tua prova? Sim, vai ter efeito. A grande questão é que a gente falar, por exemplo, que óleo de abramelin não pode ser comercializado. É um dogma, é uma criação de dogma, é uma criação de regra que as pessoas estão fazendo para você, da qual isso não condiz com a verdade, tá bom? Se vocês pensarem,
teve muitos itens sagrados ao longo das eras que foram sendo desacralizados. Então você tem, nesse caso, a cannabis. A cannabis, ela consta na Bíblia, que os sacerdotes, né, do templo de Salomão usavam cânhamo para queimar como incenso no altar de Deus. Cânhamo é a cannabis, tá bom? E você queimando aí a sua cannabis na esquina, trocando ideia com os amigos. Perceba que o elemento é o mesmo, porém quando ele é queimado no altar com um fim sagrado, ele é um objeto consagrado. Quando ele é usado na esquina para fins recreativos, ele é apenas um alucinógeno. Assim vem os cogumelos, assim vem o chocolate, né? Se você pensar, o chocolate, o cacau, era uma bebida ritualística, né, dos povos originários da América do Sul, e era usado pelos sacerdotes como uma bebida sagrada. Mas hoje você acorda de manhã, vai lá, prepara o seu chocolate quente e toma ele de uma forma profana. Então você pode pegar o cacau, prepará-lo e consagrá-lo para outro uso, entende? Então vamos parar de pensar que o sagrado e o profano são os objetos, tá bom? Os elementos, os itens, eles não são sagrados e muito menos profanos, eles são apenas utensílios, eles são apenas caminhos, eles são apenas meios para se alcançar algo. O que os torna sagrado é o uso que você dá a ele, é a sua consagração. Então, quando você consagra um utensílio, quando você consagra um elemento, a partir deste momento é importante que ele tenha uso apenas para aquilo que você consagrou. Se você não o consagra, se você o pega de uma forma qualquer, pega, sei lá, um cristalzinho, uma correntinha, alguma coisa que possa ter fundamentação religiosa, que possa ter ligação com alguma energia, etc. Mas eu não entendo, eu não vejo, eu não dou esse sentido para este objeto. Este objeto, para mim, ele é profano, ele não é sagrado, ele é só um objeto, tá bom? Então, muito do que a gente vê por aí, muitas das vezes, dizendo que algo é sagrado ou não é apenas uma escolha arbitrária de pessoas que têm intenções por trás disso. Eu posso dizer que o objeto é sagrado para que eu cobre mais caro dele, eu posso dizer que o objeto é sagrado para que você não comercialize, né? Mas eu não digo que eu compro o meu, né? Porque se eu não faço, vamos dizer assim, olha, a ayahuasca não pode ser comercializada porque ela é sagrada. Então a gente entende que você faz a sua própria e a gente sabe que você não faz. Então, parem de ouvir certas coisas a respeito dos itens. Toda vez que você pegar um produto, um material, um artefato e der a ele a importância do objetivo que ele te leva, isso chama-se superstição. Isso é o que aconteceu ao longo das eras, por exemplo, em torno da cruz. A cruz é um símbolo só. Dois tracinhos colocados, um sobreposto ao outro, e as pessoas usam isso colocando esse símbolo acima de muitas outras coisas, às vezes até mesmo acima daquilo que ele representa. E isso é só superstição, tá bom? Então, vamos trazer um pouco de pé no chão, vamos parar de cair às vezes em papo do coleguinha que quer apenas te contar um conto da carochinha para que você não compre um produto de qualidade do concorrente, para que você não vá num outro lugar, né? E lembre-se, gente, pessoas que tentam te escravizar, os escravizadores das mentes humanas, eles sempre vão criar um medinho em você para que você não bote a mão naquilo que o outro fez, para que você não vá naquela casa, né, espiritual de outra pessoa, para que você não fale com gente daquela religião. Sabe por quê? Porque ela não quer perder o seu dinheiro, ela não quer perder a sua presença, ela está te escravizando e não permita que as pessoas façam isso. Lembre-se que você tem um negócio chamado livre-arbítrio e que você deve ser o sol do seu universo.
tá bom? Já tinham pensado nisso? Já tinham olhado o sagrado e o profano dessa forma? Diz aí nos comentários, comentem, vamos sempre naquela pegada do respeito, mas compartilhando as experiências, as conversas, adoro interagir com vocês, sempre respondo a todos. Caso você tenha assistido esse vídeo até aqui e não tenha se inscrito no canal, por favor, se inscreva, faz muita diferença pra gente e nos mantenha aí produzindo vídeos para vocês. Agradeço mais uma vez, pessoal, até mais.